Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos meditar na palavra do Senhor no texto de Lucas, capítulo 12, os versículos de número 4 a 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Irmãos, esse texto é um dos discursos de Jesus direcionado aos seus discípulos. No versículo de número 1 ao 3, Jesus dá orientação aos seus discípulos sobre a hipocrisia. Os versículos de número 4 a 7, Jesus está ensinando aos seus discípulos a confiarem em seu Deus, a não desanimarem nas perseguições e nos momentos difíceis da vida. O versículo 4 diz: Digo-vos, pois, amigos meus, não temais. Jesus continua ensinando aos seus discípulos. Ele continua dizendo algumas coisas importantes, por isso que o texto diz: Digo-vos, pois, amigos meus, não temais. O versículo de número 6 também, Jesus continua ensinando e dizendo: não temais. Versículo 7 diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais. Jesus, com essas palavras, irmãos, de não temais, Ele quer que os seus discípulos sejam fortalecidos, tenham ânimo, tenham confiança em Deus, esperem em Deus, que os temores dos seus corações estejam indo embora, que saiam e que eles continuam firmados, confiantes, esperando em Deus em toda e qualquer situação. Irmãos, nós veremos nesse texto alguns motivos para não temer. Primeiro motivo é que Deus cuida de nós. Se isso tivesse no fundo do nosso coração, irmãos, alguns temores da nossa vida iriam embora, em saber que Deus está a nos cuidar. É o que diz o versículo de número 6. Jesus começa fazendo uma ilustração sobre os pássaros, sobre o cuidado dele. No versículo 7, depois ele vai estar reafirmando o cuidado de Deus por nós. O versículo 6 nos diz assim: Não se vendem 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Jesus faz uma pergunta: não se vende 5 pássaros ou 5 pardais por 2 ases? 2 ases, irmãos, naquela época, era o que valeria 2 centavos da moeda romana. Era um valor muito baixo, um valor insignificante. O pardal era um pássaro que não tinha muito valor de comércio. Eles eram mortos, despenados e assados, e eram vendidos 5 pardais por 2 centavos. Um preço quase insignificante em comparação aos outros produtos. Mas Jesus diz que por mais que aqueles pardais fossem baratos, insignificantes no seu valor, Deus ainda os observava e os olhava. Veja só o texto: entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Deus não se esquece de nenhuma das suas criaturas. Deus não se esquece dos pardais, por mais que não tenham tanto valor.
No versículo 7, Jesus vai mostrar os valores que os seus discípulos têm para com Deus. Ele diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Irmãos, Deus, Ele sabe a quantidade de fios de cabelos que nós temos. A ênfase aqui não é a quantidade de cabelos, mas a ênfase aqui é que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. De coisas até mesmo que nós não temos conhecimento, Deus sabe. Deus, Ele continua cuidando e nos amando. Ele continua a nos observar em toda a esfera da nossa vida. Esse era o motivo para que os seus discípulos não temessem. Ele diz no versículo 7, até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não tem mais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Olha só, o pardal que não tem tanto valor, que 5 pardais são equivalentes a 2 centavos. Nós, irmãos, que valemos muito mais do que 2 centavos. Nós que valemos muito mais comparado aos pardais. Então esse é o motivo, não tema, porque se Deus não deixa esquecido os pássaros, Deus não irá esquecer dos seus filhos. Deus não irá desamparar os seus. Deus irá assisti-los. Deus irá estar com eles. Deus está a observar. Deus sabe dos mínimos detalhes. Deus sabe quantos são os seus cabelos. Irmãos, esses 2 versículos nos provam que o amor de Deus irá continuar ao nosso lado enquanto vivermos aqui. O Senhor irá cuidar de nós. Nós somos pessoas valiosas para o Senhor. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos sem ninguém ao nosso lado. Nós estamos com Deus. Ele está ao nosso lado. O primeiro motivo para não temermos, irmãos, é que Deus cuida de nós nessa vida. O segundo motivo é que Deus continuará cuidando de nós na vida por vir. Sabemos que no além, Deus irá continuar ao nosso lado. O texto do versículo 4 nos diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo. E Jesus estava fazendo referência aos inimigos que viriam, ao tempo de perseguição, que poderiam até matar os seus discípulos, os seus perseguidores. Mas uma das coisas ele tinha certeza, é que esses inimigos não poderiam tocar na sua alma, só poderia ferir o físico. Eles eram limitados, eles não poderiam fazer nada além. É isso que o texto diz: não tem mais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Não podem fazer mais nada, a não ser tocar no corpo, ferir o corpo. Agora veja, irmãos, que a nossa vida não é somente o físico. Moisés, falando no Salmo 90, diz que o homem vive aqui por breve tempo. É como neblina, tudo passa rapidamente. Agora Jesus diz que nós não devemos temer esse que pode nos trazer a morte, mas ele nos ensina quem devemos temer. O versículo de número 5: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. A ninguém devemos temer, irmãos. A ninguém. Somente a Deus. Ele vai falar por que nós devemos temer a Deus. Ele diz, porque Ele, além de matar, Ele tem poder de lançar a nossa alma no inferno. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno.
Digo-vos, a esse deveis temer. Veja que somente Deus, irmãos, pode tocar na nossa alma. Somente Deus pode mudar o nosso destino final. Por isso que nós devemos temer a Ele. Irmãos, duas coisas que não estão em moda na nossa época é falar sobre temor a Deus. O que é o temor a Deus? Temor é nós termos reverência, respeito diante do Senhor, diante daquele que é poderoso, daquele que é majestoso e daquele que é santo. E devemos ter o receio devido à sua santidade. A segunda coisa que não está em moda na nossa época, o primeiro é o temor ao Senhor. Segundo é a morte. Ninguém gosta de falar de morte, como se a morte fosse o maior desastre, que tudo acabasse. É como se as coisas fossem só aqui e não tivesse nada no além. Mas veja que Jesus diz: temam a Deus, porque Ele é que pode mudar o nosso destino na eternidade. Temam a Deus, porque Deus é que irá dar o destino a cada um de nós na eternidade. A morte não é o fim de todas as coisas, é isso que Jesus está falando. O Deus que cuida deles e que sabe a quantidade de cabelos que eles têm, é o mesmo Deus que cuida do destino final de toda a humanidade. Eles estarão seguros, porque o Deus que eles amam, o Deus que eles servem, é o Deus que irá dar destino no final de suas vidas. Então a morte aqui nessa terra, a separação da alma do corpo, não é o fim de todas as coisas. Deus é o Senhor da eternidade. Lutero, ele fala essa verdade quando ele escreveu o hino Castelo Forte. A última estrofe nos diz assim: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Lutero tinha confiança em Deus. E a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Não é que tudo se acabou, irmãos. Se a morte chegar, nós iremos reinar com o Senhor. O Senhor irá continuar tomando conta de nós na eternidade. Nesse tempo de coronavírus, muitas pessoas estão sendo tragadas pela morte. Mesmo aqueles que são crentes. Eu tive conhecimento, irmãos, de algumas pessoas que viviam aqui, que amavam a Deus, que eram piedosas, que eram tementes a Deus, e que morreram com o coronavírus. Isso não significa, irmãos, que acabou a sua vida. Pelo contrário, Deus agora está cuidando deles na eternidade. O Senhor nunca irá nos desamparar. Se tudo se acabar, e se a morte enfim chegar, o amor de Deus por nós continuará presente. Esse é mais um motivo para nós não temermos. Deus continuará cuidando de nós na eternidade. É o que diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículos de número 27 a 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, se tudo se acabar, continuaremos sendo amados por Deus. Irmãos, fomos chamados a não temer, mesmo em meio aos momentos difíceis.
Fomos chamados a não temer daqueles que podem matar ou trazer a morte física a nós. Mas nós fomos chamados a temer a Deus. Eu não sei como que está o seu coração com relação a Deus. Fomos chamados a temer a Ele, porque somente Ele pode dar o destino final da nossa alma, aonde nós iremos viver na eternidade. Que o nosso coração esteja prostrado nos pés do Senhor, que possamos temê-lo, que possamos andar a cada dia olhando para Deus, em reverência ao Senhor, submisso ao Senhor e tendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus nos fortaleça na nossa caminhada a cada dia, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, dá-nos força nos momentos difíceis. E a Tua graça nos acompanhe todos os dias. Fortaleça aqueles que andam desanimados. Fortaleça aqueles que não têm segurança também na eternidade. Que nessa noite, Senhor, a Tua palavra possa ir ao encontro das nossas fraquezas e animar o nosso espírito no Senhor. Dá-nos a Tua graça, perdoe os nossos pecados e seja conosco, Pai. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém.